Muito bem, chegamos ao 5º episódio do nosso programa Olhares Juvenis, dessa segunda temporada. Meu nome é Felipe Davi, eu faço parte da equipe de redação da Flâmula Juvenil, e que alegria poder chegar a você com mais este episódio em que a gente está conversando sobre a revista Flâmula Juvenil Conectou, lançada neste segundo semestre de 2021. Estamos pensando a nossa conexão com Deus, a nossa conexão com a gente mesmo e a nossa conexão com o mundo. Nesses primeiros episódios, a ênfase da nossa conversa é a nossa conexão com Deus, a partir das disciplinas espirituais e dos meios de graça. Nós já conversamos sobre alguns deles, e hoje nós vamos falar sobre o serviço. O tema da nossa lição e do nosso episódio é servir para viver e viver para servir. E é com muita alegria que eu quero receber nesse dia o Gabriel, que fala com a gente direto do Mato Grosso. Gabriel faz parte da Federação de Juvenis da 8ª Região, na função de assessor financeiro. Gabriel, seja muito bem-vindo. Obrigado. Meu nome é Gabriel, tenho 15 anos e eu estou como atual assessor financeiro da FEMEJU da 8ª Região. E é um prazer estar aqui. Espero que Deus conduza aqui, que Deus toque no seu coração, Espírito Santo de Deus toque no seu coração. E para completar a nossa conversa hoje, eu quero convidar a Esther, que é SD na 5ª Região, no distrito de Presidente Prudente. Esther, seja muito bem-vinda para a nossa conversa. Obrigada, eu agradeço o convite. Primeiramente, meu nome é Esther, eu tenho 17 anos e estou como atual SD do distrito de Presidente Prudente da 5ª Região. E nesse dia eu espero que Deus possa usar a gente tremendamente nessa incrível aula e nesse estudo. Todos devidamente apresentados, bora para o nosso papo. Vamos conversar sobre o serviço, sobre essa disciplina espiritual do serviço, e o texto bíblico que vai nos ajudar a pensar esse tema é o texto de João 13, do versículo 1 ao versículo 17. Mais uma vez, se você nos acompanha, sabe que a gente não faz a leitura do texto bíblico no programa, mas a gente incentiva que você o faça na sua casa para entender melhor o contexto daquilo que está sendo conversado. E pensando nesse texto bíblico, eu queria saber de você, Gabriel, quais são os destaques, o que você acha de mais importante nesse texto bíblico? Acho que a primeira coisa a destacar é que aqui no texto fala que Jesus ele levantou da ceia, eles estavam ceando, fazendo a ceia, e fala que Jesus ele levantou e tirou a sua vestimenta de cima. E assim, naquela época, a vestimenta, o manto, significava o status da pessoa. Então Jesus, ao fazer aquilo de tirar a sua vestimenta, ele está tirando aquele status de mestre que ele tinha. Então fala que ele tirou aquela vestimenta de cima, ele pegou as coisas e foi lavar os pés dos discípulos. E ele se coloca numa situação de humildade, mesmo sendo mestre, mesmo sendo Jesus, ele se coloca em uma situação de humildade e vai lá servir os discípulos dele, lavando os pés dos discípulos, né? Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente pode destacar no texto. É muito legal essa perspectiva mesmo, né, de Jesus como esse exemplo, né, o exemplo de serviço, a gente entendendo tudo que Jesus é, tudo que ele representa, ver nele esse exemplo nos ensina muito. E eu queria saber de você, Esther, tem algo também no texto que você gostaria de destacar, de trazer? Cara, eu acho que esse texto, ele mostra o quão humilde a gente deve ser, né? Jesus, ele tirou todos os status que ele tinha, ele tirou aquela capa que representava algo grande para ele, algo grande para aquela população naquela região, e quando ele se humilha, ele se mostra que todos nós somos iguais, né? A humildade que ele transmite, acho que a gente deve levar em todos os dias, em todas as horas, porque muitas das vezes a gente acha que a gente é melhor do que fulano, melhor que ciclano, mas na realidade, se nem Jesus foi, imagina a gente, né? Exatamente, né? A gente até falou bastante sobre isso no episódio anterior, o episódio número 4, onde a gente pensa a humildade como um meio de graça, uma disciplina espiritual, e Jesus, de fato, ele é esse exemplo de humildade, né? De
o Deus encarnado, o Deus que se esvaziou de toda a sua glória e se tornou um servo, né? Eu queria saber de você, Esther, se você já participou dessa experiência, né, do lava-pés em algum momento, desse ritual, e se sim, como que foi essa experiência para você? Cara, eu participei de 2 lava-pés. Um quando eu era bem mais novinha, lá entrando para a idade juvenil. E, cara, quando no primeiro momento, eu acho que ambas essas oportunidades, elas me mostrou que todos somos iguais, não importa o cargo, estamos para servir igualmente a Deus e a todos, né? E na primeira visão, quando eu tive essa experiência, eu achava que ser a pessoa que vai ser lavado os pés seria melhor por alguém estar me servindo, mas na realidade, quando eu passei pela segunda, eu percebi que servir alguém é muito mais satisfatório, ter essa oportunidade de sentir, essa oportunidade de ser mais humilde, servir e mostrar e sentir um pouco da experiência que Deus e Jesus quis mostrar naquele momento. Eu acho que essa experiência todos devem passar como cristão, uma experiência de humildade realmente. E aí eu queria saber de você, Gabriel, o que é essa lição, a partir disso, desse simbolismo do que o lava-pés ensina, representa, o que essa lição nos ensina sobre o serviço? Se a gente observar, o maior servo assim que a gente pode tirar como exemplo foi Jesus. Então, se Jesus ele era servo, ele fazia o serviço na prática. O serviço, então, ele é a forma que a gente tem, uma das formas que a gente tem de se tornar mais parecido com Jesus, se tornar a imagem e semelhança de Jesus. Porque Jesus ele praticava isso não só nesse momento de que ele lavou os pés dos discípulos, mas durante a caminhada toda dele, ele sempre serviu, sempre esteve servindo, tanto que ele entregou a vida dele pela gente. Então, acho que servir é a oportunidade que a gente tem de se tornar mais parecido com Jesus. É uma forma de crescimento e amadurecimento. É interessante a gente pensar sobre isso mesmo, porque, na verdade, Jesus ele termina o seu ministério, não é que Jesus serviu a eles só naquela ocasião, né? Não é que tudo aquilo que Jesus fez, né, como ensinando, né, tudo aquilo ele já estava servindo. Jesus veio para servir, né? Jesus veio e tudo aquilo que ele fez em favor da humanidade foi como um servo mesmo. E é como se ele estivesse coroando todo o seu ministério ali já no final, momentos antes, aliás, dele se entregar e ter o ápice, né, do seu sacrifício por nós. É como se ele estivesse coroando tudo aquilo que ele já fez em serviço, né, em trabalho, às pessoas e à humanidade. E você, Esther, o que essa lição ensina para você a respeito do serviço? Mostra que devemos ser humildes acima de tudo, porque se nem Jesus ele veio para ser servido, a gente também não deve ter esse pensamento que o mundo transmite que devemos ser servidos. Eu acho que não existe cargo, como a gente diz anteriormente, que devemos ser todos iguais, homogêneos, uma família realmente em parceria com Cristo e a todos, né? Eu queria saber de você, Esther, que tipos de desafios, diante de tudo isso que a gente conversou, quais são os desafios, então, que essa lição, pensar o serviço, né, pensar essa prática, essa disciplina espiritual, ela traz para quem é juvenil? Para mim, olhando para dentro de mim, eu acho que o maior desafio para o juvenil é ter a humildade, o espírito de servir, porque o mundo ele transmite que é melhor a gente ser servido do que servir, porque o mundo ele transmite que quanto mais poderoso você é, mais grandioso você será. Mas a gente como servo, comunidade da igreja, a gente deve ter o pensamento que, como eu disse anteriormente, que somos iguais e que não existe nesse ambiente alguém melhor que outro, estamos sempre com o mesmo foco em servir. Não que eu seja SD, que o Gabriel seja alguém da mesa, eu e ele estamos no mesmo nível. Quem sabe um está mais conectado com Deus do que outro, mas ambos estão buscando a Deus continuamente para que a gente possa ser mais conectado com Deus e não ter poder para falar que a gente é mais poderoso que ele ou sentir superior a alguém. Eu acho que o mundo ele influencia muito e eu acho que o juvenil ele tem que ter uma disciplina que ele não pode ser influenciado por isso. Legal. E para você, Gabriel, que tipos de desafios que essa lição traz para quem é juvenil? Acho que um outro grande desafio é sair
da zona de conforto. Porque muitas vezes a gente quer ali ficar nos nossos costumes, né? Não quer ali... Às vezes a gente acha um trabalho árduo, é cansativo, não vou fazer aquilo. Mas a gente tem que sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto é um desafio. Mas para o serviço, que é uma prática tão importante, eu acho que a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Como que você acredita que essa prática do serviço nos conecta com Deus, Gabriel? É justamente aquilo que eu falei. Quanto mais imagem e semelhança de Jesus a gente se torna, mais próximo de Deus a gente vai se tornar. Jesus, ele era próximo de Deus, a todo momento ele estava ali com o Pai. Então, se a gente começa a ter essas práticas de Jesus, a gente se conecta mais com o Pai, se tornando mais semelhante a Jesus. Sem contar a humildade, porque eu acredito que uma grande barreira para qualquer pessoa se aproximar de Deus é o orgulho, né? Então, se a gente se torna humilde, entende que a gente se coloca, vamos dizer assim, no nosso lugar de pecador, entender que ninguém é melhor do que ninguém, a gente se conecta mais com o Pai. E para você, Esther, de que forma que a prática do serviço ela nos conecta com Deus? Eu acho que, como cristão, acho que a gente ouvimos muita frase assim, que ações valem mais do que palavras, né? Eu acho que a praticar ações ou praticar o serviço, ele ajuda a gente destacar em meio ao mundo. Ele vai conseguir fazer com que a gente chegue mais pessoas, porque as ações valem mais, muito mais que palavras. Não que a palavra não seja importante, a palavra é muito importante para nós, mas a prática de ações e de servir mostrando o que a gente realmente aprendeu de Deus, eu acho que isso é fundamental para a gente e para conseguir cada vez mais alcançar pessoas no mundo. Muito legal. Eu queria, para concluir, ler um trecho da lição que diz assim, ó: o serviço, muito mais do que um trabalho árduo, é um caminho para curar e tocar as outras pessoas com o mesmo amor que Deus nos tocou e nos curou. Que nós tenhamos, como diz a palavra, esse mesmo sentimento que houve em Jesus, que assumiu a forma de servo, que tocou, né? E que vivenciou, e que se importou com as pessoas, e que serviu, ele serviu, nos serviu até a morte. E que nós possamos fazer isso também, né? Que o serviço seja o caminho pelo qual nós possamos alcançar as pessoas e tocar as pessoas, assim como Deus, por meio de Jesus, tem feito com as nossas vidas. Pessoal, que alegria poder ouvir você, Gabriel, poder ouvir você, Esther. Eu quero dar a oportunidade de vocês se despedirem, começando por você, Esther. Valeu, pessoal, pela oportunidade. Foi muito incrível essa oportunidade, esse bate-papo. E eu estou tremenda honrada por estar participando. Agradeço por ter conhecido vocês e que Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia. Também foi muito bom esse tempo. Espero que isso entre no coração de vocês e que comece a fazer isso na prática, né? Eu agradeço e é isso. É isso aí, o Gabriel e a Esther se despedem deste episódio, porque eles ainda participarão conosco de outros episódios. No episódio 9 e no episódio 16, você confere aí a participação dessa dupla. Espero que você tenha sido abençoado. Deixe os seus comentários aqui com aquilo que você acha, a sua opinião. Nós podemos fazer com que esse bate-papo cresça ainda mais a partir daquilo que você vai compartilhar conosco. Se você foi abençoado, deixe seu like, compartilhe esse episódio com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas por aquilo que nós conversamos aqui. E você já sabe, quer aprofundar nesse assunto, quer conhecer mais, quer entender mais a perspectiva desse texto bíblico que nós estamos conversando, conheça o nosso material, a Flâmula Juvenil Conectou, disponível no site da Angular Editora. Você encontra esse material no formato impresso, no formato digital, aquilo que melhor te atender, e ele pode ser usado na sua escola dominical, no seu grupo de discipulado, no espaço de estudo bíblico, e nós temos certeza que esse material será abençoador para a sua vida, para o crescimento do seu grupo também de adolescentes. Então faça aproveito desse conteúdo, e eu espero você aqui no nosso próximo episódio. Até lá!